Olá, meus queridos, é muito bom estar de volta aqui com vocês através deste vídeo. Logo de início eu quero pedir humildemente que você curta, compartilhe e comente este vídeo e também se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber notificações. E hoje eu quero trazer para vocês um assunto que está muito aí em voga, que é a série sobre a vida de Cristo chamada The Chosen, e tem gerado muita polêmica. Aliás, a internet, ela se tornou um campo de batalhas, entre outras coisas, um campo de batalhas. A internet se tornou uma arena de gladiadores. Qualquer coisa que eu colocar na internet ou que alguém coloca gera polêmica, gera animosidade, hostilidade, e as pessoas até acabam pecando de tanto que elas ofendem e agridem umas às outras. Então não importa o que a gente coloca, vai gerar tudo isso, ofensas e essa agressividade. Se eu postar na internet, Jesus é maravilhoso, eu vou receber ofensas por causa disso, né? Se eu colocar Deus é amor, ou então Deus é bom, eu vou receber ofensas por causa disso. Não há nada que caia na internet que não gere ofensas. Tudo gera ofensa na internet. E eu fico pensando, eu estou falando aqui de cristãos, de crentes, eu fico pensando aonde que está o fruto do Espírito. Os crentes não conseguem mais enxergar o fruto do Espírito, se esqueceram de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, aonde está o fruto do Espírito, que é paz, né? Que é bondade, gentileza, mansidão, domínio próprio, amor. Isso é produzido de dentro para fora. E o cristão precisa produzir o fruto do Espírito. Eu sei que muitas vezes aquilo que eu escrevo, aquilo que eu publico, aquilo que eu coloco aqui na internet são assuntos polêmicos, mas eu busco sempre fazer com respeito, sem atacar as pessoas, mas sempre à luz da palavra de Deus. Porque a verdade ela tem que ser dita, ela tem que ser falada com respeito e com amor. Então nós podemos divergir em questões secundárias, sem ofender e sem pecar. Como é que é possível? Alguém, para defender um ponto de vista, tem que pecar. Isso não é bíblico. Aliás, isso é contrário à palavra de Deus. A Bíblia não ensina uniformidade. Nós não temos que pensar tudo igual. A Bíblia não ensina isso. Nós vamos ver, por exemplo, em Romanos capítulo 14, Paulo trata dessa questão. Uns fazem diferença entre dia e dias. E outros julgam que pode comer carne. Outros dizem, não, é só legumes. Cada um fique na sua. Paulo coloca, cada um no seu quadrado. Então Paulo ali não defende a uniformidade, ele defende a unidade. Nós temos que ter a unidade do Espírito, unidos em torno da palavra de Deus e do Senhor Jesus, daquilo que é importante na vida espiritual e à luz também da doutrina, da palavra de Deus. Isso é o que importa. Por exemplo, vou citar a congregação que está no Brasil, que tem uma dose de uniformidade. Até as igrejas, os templos da congregação que está no Brasil, eles têm a mesma cor, com raras exceções. Eles têm a mesma cor, aquela cor cinza, né? E as mulheres todas têm que usar véu na congregação. Isso é uniformidade. Isso é uniformidade. E outras igrejas vão colocando outras regras para uniformizar a turma, e alguns colocam uniforme literalmente. A roupa dos obreiros tem que ser tudo igual, né? E assim por diante. É um uniforme. Mas a palavra de Deus não ensina isso, né? Então eu quero caminhar pela palavra de Deus. E quanto ao filme The Chosen, tem surgido também muita polêmica, muitos atacando a série The Chosen, outros a defendendo. E eu quero aqui tecer alguns comentários. Sei que não vou ser unanimidade, sei que vou ser atacado também, mas eu quero me esforçar ao máximo para ser fiel à palavra de Deus, porque é isso que interessa.
Primeiro, existem algumas coisas no filme que de fato incomodam, e eu percebo isso, e aqueles que conhecem a Bíblia percebem. Por exemplo, Jesus recusando a adoração. Isso não é bíblico, porque Jesus aceitou a adoração. Quem recusou a adoração na Bíblia foi Pedro, lá em Atos capítulo 10, na casa de Cornélio. Ou então o anjo de Apocalipse, por 2 vezes, João, o apóstolo, tentou adorar o anjo recusou, não faça isso, eu sou conservo teu. Mas Jesus nunca recusou a adoração. Isso significa o quê? Que a compreensão de Jesus, o entendimento de Jesus era menor do que o de Pedro? Ou de um anjo? Não. Ele recebeu a adoração porque ele sabia o que ele é. E o que ele era e o que ele é. Ele é Deus. Cristo é divino. Cristo é o Filho de Deus e Deus o Filho. Então ele recebeu a adoração. Então isso está errado? Está errado. Também tem um momento na série em que ele pede desculpas. Tem nada a ver com a Bíblia. Jesus nunca pediu desculpas a ninguém. Nunca pediu perdão a ninguém. Nunca teve que corrigir uma fala sua. Nunca pediu perdão ao Pai. Porque Cristo é perfeito. A palavra de Deus nos diz, lá na carta aos Hebreus, que é o Filho o constituiu perfeito para sempre. Efésios 4, que nós devemos crescer à estatura de Cristo, varão perfeito, o homem perfeito. Então isso é muito importante. Então essas coisas a gente vai deixando de lado. E eu vou explicar melhor sobre isso. Então Jesus pedindo desculpas não bate com a Bíblia mesmo. Também o discípulo, o Mateus, o apóstolo Mateus, ele é apresentado no filme como autista. A Bíblia não fala sobre isso. Essa é uma informação também acrescentada aí, colocada a mais. E, por exemplo, eu me lembro muito bem quando assisti a série, porque eu já assisti e agora vou assistir de novo, vai ser lançado aqui no Brasil, e vou assistir ainda o que eu não assisti. Mas quando chega no paralítico do tanque de Betesda, em João capítulo 5, a série introduz o irmão do paralítico. E o texto não fala nada disso. Então eles dão uma floreada assim, um acréscimo, eles chamam de romantização ou de licença poética. É uma obra de arte, então a gente pode modificar um pouco aqui, acrescentar ali e assim por diante. Assim funciona mesmo o mundo artístico. As obras de arte, elas não são feitas com perfeição. Não são. Eu quero aqui quero lembrar a vocês do filme Os 10 Mandamentos. Eu assisti a primeira edição, de 1959, com aquele famoso ator de Hollywood chamado Charlton Heston. Eu assisti o filme Os 10 Mandamentos. Eu assisti em 1971 no cinema. Eu não era crente. E aquele filme foi um dos fatores da minha conversão. Foi algo que me ajudou no processo de conversão. E eu já contei isso para vocês. Do encontro de Ben-Hur com Jesus no filme. E naquele momento eu senti algo de Deus na minha vida. Algo assim que não tenho como negar. A experiência que eu tive naquele momento dentro do cinema, quando Ben-Hur se encontra com Jesus, Jesus dá água para Ben-Hur, aquele foi um momento muito importante para mim. Mas isso está na Bíblia? Não, não está na Bíblia. Não tem encontro de Ben-Hur com Jesus na Bíblia. Até uma pessoa me falou recentemente, mas o nome Ben-Hur está na Bíblia. É verdade. Mas o encontro de Ben-Hur na Bíblia não está. Por exemplo, Sansão está na Bíblia. Mas você já pensou colocar Sansão se casando com a Maria Madalena? Também não está certo. Então, às vezes acontece tudo isso. Agora, por que Ben-Hur nunca se encontrou com Jesus na Bíblia? Então, aquilo que eu recebi de Deus no cinema, aquela experiência que eu tive, eu fui profundamente tocado. Eu me lembro de tudo, eu não vou repetir aqui para não cansar vocês. Mas aquilo lá não foi válido? Eu tenho que jogar tudo fora? De maneira alguma. Eu sei que Deus usou. Eu sei que Deus usou aquilo. E Deus é o Criador de tudo, e Ele estava por trás daquilo, para tocar o meu coração também. Então, outros filmes que foram surgindo, por exemplo, o filme A Ressurreição, que é um filme mais recente,
que fala de Pilatos nomeando um centurião para investigar o túmulo vazio, né? Olha, o corpo sumiu, alguma coisa assim, eu quero saber. Você tem uma semana para me dar as informações. E ali, um punhado de coisa que acontece não tem nada a ver com a Bíblia, mas é uma obra de arte, né? Veja, até mesmo em muitos desenhos bíblicos, o desenho muito famoso, O Príncipe do Egito, nem tudo está de acordo com a Bíblia. Mas nós vamos jogar tudo isso na lata de lixo e dizer, não vamos assistir, não podemos assistir, é pecado assistir. Eu não creio que esse seja o melhor caminho. Por isso a Bíblia fala de discernimento, que nós temos que receber de Deus, e isso aumenta à medida que conhecemos a palavra de Deus, saber aquilo que vem de Deus e que não vem, a diferença entre a verdade e o erro, a verdade e a mentira. Então é pela Bíblia que nós sabemos isso. Estou me lembrando também de um filme, de um desenho animado, já antigo, mas que eu assisti com os meus filhos quando eles eram menores. O Rei Leão. É um desenho muito bonito. Agora, tem coisas ali no desenho do Rei Leão que não são bíblicas? Claro que tem. Por exemplo, quando fala esse ciclo sem fim, isso não é verdade. A Bíblia mostra que a história é linear, que a história caminha para um fim. Está lá em 1 Pedro 4,7, porque o fim de todas as coisas está perto, né? A história cíclica é mais no orientalismo, no hinduísmo, né? Processos intermináveis de reencarnação. Aí a história é cíclica. Mas o cristianismo, a história é linear. Ela começou e ela terá assim o seu desfecho, né? O seu desfecho, não o seu fim, mas haverá um desfecho, né? Porque nós entraremos na eternidade conforme a palavra de Deus nos ensina. Então, agora, tem no filme O Rei Leão coisas que não batem com a palavra de Deus. Por exemplo, tem lá o Rafiki, aquele macaco que é o feiticeiro. Tem um momento que o Simba, o filho do leão, que tomou o lugar do pai, ele se comunica com o pai que já havia morrido. Isso é comunicação com os mortos. Essa é uma prática condenada nas Escrituras. E eu expliquei isso para os meus filhos. Isso aí não tem nada a ver. Isso aí é contra a palavra de Deus, tá? Mas assisti o filme, achei interessante, achei bonito, né? E isso aí não vai levar ninguém para o inferno se assistir um filme desse, porque o filme não é a nossa referência. O filme, um desenho animado, não é a verdade de Deus ali absoluta para nós de maneira alguma, né? Então, eu acho que nós precisamos de um pouco mais de equilíbrio e não é bom julgar com uma atitude radical. Os extremos não ajudam, nem de um lado e nem de outro. A Bíblia, ela apela muito para a temperança, para o equilíbrio. Não sejas demasiadamente justo. Está lá no livro de Eclesiastes. Por que te destruirias a ti mesmo? Quando você é radical demais, aí não vale a pena, né? Então nós vamos ver, por exemplo, aqui domingo passado na nossa igreja, nós tivemos um batismo nas águas. E as pessoas que desceram as águas, que foram batizadas, eram todas adolescentes ou jovens. E no meio deles estava um jovem, que ele recebeu a Cristo. Ele veio, se entregou a Jesus, porque ele assistiu a série The Chosen. E aquilo despertou para Cristo, e o levou a Cristo, né? E ele veio então para congregar e receber Jesus, crescer, e ele está vivendo uma vida espiritual muito bonita, né? Agora, foi a série The Chosen, né? Então eu acho que é válido também se alguém caminha por aí, né? Eu acho muito importante. Às vezes, muitas pessoas começam a caminhada cristã numa igreja que não vale nada. Eu conheço uma igreja, aliás, vocês também conhecem. Eu conheço uma igreja assim, uma igreja poderosa, que tem uma mídia poderosa, mas é uma igreja complicada. Eu não a recomendo para ninguém. Ela não é nem igreja, é uma empresa disfarçada de templo. Mas muitas pessoas vão para lá. Muitas pessoas vão para lá e lá elas se despertam. Aqui na nossa igreja, na Igreja Cristã da Trindade, nós temos pessoas que foram de lá e que passaram tempo lá e se dedicaram muito até perceberem que as coisas, que os ensinos, as doutrinas não estavam de acordo com a palavra de Deus. E estão conosco hoje.
E não é só aqui na Igreja Cristã da Trindade. Muitas igrejas evangélicas, como a Igreja Batista, Presbiteriana, o Brasil para Cristo, recebem pessoas deste segmento neopentecostal. Porque é uma bagunça aquilo ali. É heresia, são problemas de abusos. É uma coisa muito triste que acontece, né, naquele lugar. Mas as pessoas começam por lá. No momento de desespero, no momento que elas estão passando por uma luta muito grande, eu vou lá fazer uma fé. E começa por lá, mas não ficam lá. Eu conheço pessoas assim, e muitas pessoas assim. Eu estava lá, mas chegou um momento que eu não estava me alimentando da palavra. Aí eu fui para a igreja tal, e ali a minha alma bebeu. A minha alma bebeu, né? E as pessoas falam isso para mim com alegria. Então, Deus pode usar uma coisa aqui, outra ali. A gente não pode dizer, Deus só pode fazer isso. Deus só se for na minha cartilha. Deus só se for do jeito que eu penso. Não é assim que as coisas de Deus funcionam. A Bíblia fala que as obras de Deus são variadas, né? A série The Chosen, ela não é perfeita. Perfeita é a Bíblia. A referência nunca será uma produção artística. Pode ver outros filmes que foram feitos. Há até um filme antigo chamado A Bíblia. Ali também não tem fidelidade à Bíblia. As séries da Record, que a Record passa sobre Gênesis, sobre Davi e outros temas da Bíblia, também não tem fidelidade à palavra de Deus. Tá? E nem nós esperamos isso, que seja tudo rigorosamente de acordo com a Bíblia. Então, o que nós precisamos ensinar as pessoas e ter claro para nós também, e eu estou passando aqui para vocês, é que a série The Chosen não é a nossa referência. A nossa referência é a Bíblia. Todas as pessoas que assistirem The Chosen, se quiserem conhecer Jesus, vão ter que ir à Bíblia. Porque a Bíblia é a única fonte confiável sobre a pessoa de Cristo. Não tem outra fonte, não tem outra fonte. Não tem o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, não tem o princípio divino do Reverendo Moon, não tem. Não é o Alcorão, a fonte confiável sobre a pessoa de Cristo. É a Bíblia Sagrada. É o Novo Testamento, a Bíblia Sagrada, Antigo e Novo Testamento. Essa é a nossa fonte perfeita e confiável sobre a pessoa de Cristo. Tá? Então a referência não é a série The Chosen. A referência será sempre a Bíblia para todos os assuntos, para a nossa salvação, para a nossa conduta, para o nosso estilo de vida, como devemos nos comportar, qual deve ser a nossa ética, questões de caráter, questões de santificação, de vida piedosa, tudo que molda a nossa vida, tudo que tem a ver com a nossa vida é na Bíblia, é na palavra de Deus. Qualquer filme que apareça, qualquer série que apareça, e outras vão aparecer também, elas nunca podem tomar o lugar da palavra de Deus. Nunca podem tomar lugar. E essas pessoas que estão assistindo The Chosen, que não queriam nada com religião, que não queriam nada com igreja, estão lá assistindo, depois elas vão olhar na Bíblia, elas vão dizer, é assim que aconteceu, foi assim que aconteceu. Então, que Cristo seja pregado, que as pessoas venham, ainda que tenham passado por um caminho um pouco tortuoso, mas quando elas chegarem à palavra de Deus, seus caminhos serão endireitados. É assim que acontece. Eu também vivi isso. Eu vivi isso. Eu não saí do estado de perfeição do mundo para um estado de perfeição em Cristo. Não, eu passei por caminhos tortuosos também. Mas Deus fez algo maravilhoso na minha vida. Eu me lembro quando eu fui convidado para assistir um culto na Assembleia de Deus, em 1971. Eu fui consultar um professor meu. Ele era assim, um professor muito inteligente, mas o homem era terrível, boca suja, ateu, não acreditava em nada. E olha para quem que eu fui pedir a orientação. Eu cheguei nele e falei, professor, não vou falar o nome dele aqui, mas isso foi na Embraer. Ele era meu professor na Embraer. Professor, o fulano de tal, o Luiz Cláudio me convidou para fazer uma visita na igreja dele. O que o senhor acha? Eu devo ir ou não? Sabe qual foi a resposta dele? Vai, mineiro.
Vai. Se você gostar, você fica. Se você não gostar, você não fica. Tem algum risco? Não, não tem risco nenhum. Pois eu fui. E já estou nesse contexto, nesta vida maravilhosa com Cristo há mais de 52 anos. Valeu a pena. Vai valer a pena para você também. O verdadeiro Jesus é aquele que nós conhecemos através das páginas das Escrituras, como eu conheci Jesus lendo o Evangelho de João, principalmente dos capítulos 13 ao 17, eu tive um encontro com Cristo. As Escrituras falam dele, como Paulo disse diante das autoridades, quando ele comparecia diante delas, dele os profetas falaram. Os profetas falaram dele, as Escrituras testificam dele, e é isso que nós temos que manter em perspectiva. Então, para você que não concorda com as minhas palavras, me perdoe, não saia do seu domínio próprio, não precisa pecar, não precisa ofender ninguém, viva amando o próximo, ainda que você tenha dificuldade. Porque no Sermão do Monte, Jesus ensinou: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos perseguem, e olha que eu não sou seu inimigo e nem estou te perseguindo. Deus abençoe, em nome de Jesus.